queridos, sejam bem-vindos ao primeiro CasaCast. Nós vamos fazer uma série falando sobre empreendedorismo e hoje no primeiro episódio vamos falar sobre o começo. Sobre o começo de quê? Da carreira de alguns empreendedores que aqui estão. Então eu trouxe 3 pessoas aqui para poder estar apresentando a história delas. Eu tenho aqui o Guilherme Alves, que é sócio fundador da Expo Contabilidade, o André Guilherme, que também é sócio fundador da Expo Contabilidade, e o Matheus Freitas, que foi meu primeiro sócio no mercado financeiro. Juntos nós abrimos a Expo Investimentos. Então é uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Eu vou apresentar agora, cada um vai fazer sua apresentação individual. Eu quero passar a palavra para o Guilherme para que ele possa falar um pouco de como foi o começo dele no mundo dos negócios. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alves. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui ao Wellington pelo convite de estar aqui. É uma honra muito grande estar fazendo parte desse primeiro podcast. E já que a gente já fez parte aí do início, do começo, e agora a gente está fazendo novamente parte aí do começo desse podcast, certo? Eu comecei no mercado de contabilidade em 2012, quando eu comecei a faculdade, formando em 2016 e já iniciando o meu escritório. Juntamente com o André, meu sócio aqui, a gente começou em 2016, hoje a gente já tem aí quase 7 anos de mercado e graças a Deus tá caminhando, a gente tá crescendo bem. Guilherme, no decorrer do programa, vamos cortar aqui um pouquinho para manter a audiência do pessoal, né? No decorrer do programa, o Guilherme vai falar um pouco sobre as experiências, as dificuldades no começo, a estratégia que eles fizeram para hoje eles tomarem conta do tanto de empresas que eles têm. Eu vou passar agora a palavra para o André Guilherme, que é sócio do Guilherme Alves, né? Estou aqui no trava-língua aqui, que é tanto Guilherme aqui hoje no CasaCast. Mas o André é muito interessante, porque além de empreendedor, ele é um investidor muito assíduo, né? O que acontece? O André hoje, ele vive de renda também. Então hoje ele empreende por hobby, porque já vive de renda, tem dinheiro aí trabalhando em dividendos. É um ótimo day trader também. Então no decorrer do programa eu vou fazer aquelas perguntas, aquelas curiosidades que a gente tem de como é uma pessoa viver de renda, né? Todo mundo batalhando para chegar lá. É o objetivo de todos nós. André, se apresenta pro pessoal aí, fala um pouco de você. Fala como você conheceu o Guilherme aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Conheci o Guilherme tem mais ou menos uns 7 anos, né? Uns 7 anos que eu conheci o Guilherme. A gente conheceu por intermédio do Wellington, né? O Wellington trabalhava no outro escritório de investimentos, na Expo Investimentos. Eu era cliente deles e aí ele me falou que o irmão dele queria montar um escritório de contabilidade. Eu estava, na época, eu tinha saído do meu emprego na Caoa Montadora, da Hyundai. Lá eu era analista de custos. E aí eu falei, por que não tentar começar algo nesse sentido? Mas quem me deu um conselho para continuar no empreendedorismo foi o Matheus, porque na época eu tive uma proposta muito boa financeiramente da Nova Pharma. E na época a gente ganhava R$500 dividido por 2, menos o sistema era até um ruim lá, era o Tron. Era o Tron. Falando que o sistema é ruim, pô. Enfim, aí nós ganhávamos R$200 por mês e eu tinha uma proposta de ganhar, acho que na época era R$3.500, R$4.000, alguma coisa assim. Enfim, isso ao longo do tempo a gente vai falando, né? Comecei na área contábil aí tem mais ou menos em 2004 que eu comecei, sendo menor aprendiz na área de custos neoquímica, então tem bastante assunto aí pra gente falar. O André agora revelou a idade, né? Menor aprendiz em 2004, de lá pra cá então, mas ele tá novo, né? Eu não posso falar nada que meus cabelos brancos me entregam. Matheus, fala um pouco pra gente aí da sua trajetória. Eu lembro quando você começou, antes da Expo Investimentos, a gente assumia ela como sócios, né? Éramos estagiários, você entrou, já estava lá. Conta pro pessoal como é que foi sua trajetória aí no mercado financeiro, sua saída da Expo, depois sua volta aqui pra Casa Capital. Se apresenta e fala um oi pra galera. Beleza, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Freitas, né? Eu sou assessor de investimento hoje aqui da Casa Capital junto com o Wellington. E eu comecei no mercado financeiro em 2013, né? Assim, quando eu comecei a fazer faculdade de economia, eu sempre gostei do mercado de investimentos, né? Quem me incentivou bastante foi um professor meu de química, que ele falava que tinha ações e vendia ações na bolsa, eu comprava ações na bolsa, e ele me incentivou a entrar nesse mercado. Então, assim que eu comecei a fazer economia, eu procurei um escritório que eu tinha visto na rua, né, que chamava Expo Investimentos, e lá eu conheci o Wellington. Com 6 meses de faculdade, eu entrei no escritório como estagiário
E aí aconteceu algumas situações no escritório, um sócio precisou sair, né, para tocar outro projeto, e eu e o Wellington, a gente assumiu o escritório. Né? Então esse aí foi o pontapé inicial nosso junto, né? O Wellington está no mercado desde 2008, né? Mas o meu começo foi em 2013. Já que todo mundo falou do começo aí, eu vou falar o meu aqui brevemente. Eu comecei no mercado financeiro em 2008. Eu era bombeiro até então, né? Para quem me conhece, eu fui muito tempo aí bombeiro e assessor de investimento junto. E eu li um livro sobre investimentos, né? Até mandar um abraço para o Gustavo Cerbasi, que graças a ele eu estou no mercado financeiro, que eu li o livro Investimentos Inteligentes, isso em 2008, fiquei apaixonado pelo mercado. Comecei a investir meu próprio dinheiro, né? Que na época era pouquinho, né? Hoje não é muito também. Mas o que acontece? Em 2011 fiz a prova, virei assessor de investimentos, comecei a trabalhar na Expo Investimentos, antes de me tornar sócio. E de lá para cá, né, o mercado foi dando voltas. Em 2018 começamos a Casa Capital, com o nome de Flora Investimentos, depois virou Casa Capital. E hoje estamos aí, né, como o escritório que mais negocia commodities agrícolas no Brasil, né? Temos uma carteira de investimentos que cresceu muito, principalmente aí no pós-pandemia, né? 2020 foi um ano que nosso escritório andou bastante por causa da proximidade nossa com os nossos clientes, né? Então, nisso aí fez com que a gente superasse esse período turbulento. A gente falando aqui sobre o começo, é bem interessante, e eu quis que o começo fosse com essa equipe aqui, porque nós passamos muitas dificuldades para realizar nossos sonhos, né? Então, para você que está pensando em empreender, que está pensando em começar agora, não desiste dos primeiros obstáculos não, porque os obstáculos você vai ter a vida toda. Só que quando você persiste, você consegue realizar seus sonhos, né? Então aquele sonho ele passa a ser realização. Então eu lembro que eu tinha um sonho de ganhar X mil mês e eu achava que esse sonho ia ser um sonho impossível de acontecer. E graças a Deus os negócios foram acontecendo. Eu lembro de vocês começando com as primeiras empresas de vocês. Hoje são 196 clientes? Sim. Em quantos estados? Hoje a gente está atuando em 11 estados e 2 países. 2 países, né? Sim. Olha aí, que é isso, hein, Matheus? 2 Rapaz. países, pra gente que viu o começo lá atrás. Então, assim, pessoal, pra gente ter um momento de descontração, e nós vamos contar algumas histórias, e o André, ou o Guilherme, podia falar aí de quando eu chamei vocês, porque foi assim, no começo, pessoal, o que aconteceu? Eu chamei eles para eles montarem uma empresa, e eles não tinham capital para começar, né? E eu falei, não, vem pra cá. Vocês vão usando o nosso escritório aqui, nossa estrutura. Dividir custo. Quando vocês estiverem ganhando dinheiro, a gente começa a dividir custos. E quando vocês entraram, como é que estava o nosso escritório, hein, Matheus? Você lembra, André? Eu lembro bem. Eu acho assim que o começo veio antes ainda de eu conhecer o André. Quando é para acontecer, né? Quando o meu irmão me chamou para montar o escritório, ele me incentivou, eu não tive apoio de outras pessoas, meus pais foram contra, com medo de eu abandonar o emprego, por conta do seguro-desemprego, FGTS, para empreender. E eu empreendi, eu comecei a empreender com um cliente. Eu tinha um cliente, R$200 por mês, e mesmo assim eu fui. Foi porque o Wellington ele falou de ficar lá sem pagar os custos até a gente acertar, e o André foi mais louco ainda. O André ele tinha propostas de outro emprego, ele nunca me viu na vida e a gente conversou e a gente virou sócio. E foi assim, foi do dia pra noite. Te achou bonito. É porque parece comigo, né? Então assim, foi assim, se a gente olhar hoje, deu muito certo, porque as coisas elas acontecem porque tem que acontecer, a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer o que a gente quer. Então assim, desde que eu comecei a faculdade eu sabia que eu queria ter um escritório de contabilidade. Então, assim, tive esse incentivo e, assim, mais louco ainda foi quem me incentivou, porque também estava estava começando e mesmo assim ele falou para eu ir. Um detalhe importante, falar para o pessoal aí, quero mandar um abraço para a Nayane, tá? Quem que é a Nayane? Nayane era responsável pela Galeria Nazir, onde era o nosso escritório, né? E eu queria muito agradecer a Nayane porque ela não me despejou, porque eu estava com 4 meses de salário atrasado quando eles montaram a empresa. E ele falou assim, sai do emprego e vem pra cá. Vem pra cá que por enquanto você não precisa pagar despesas. Mas eles também não pagavam. Ninguém pagava. Não sobrava nada, pô. Não, mas assim, um dos dias mais felizes da minha vida
foi que no mês a gente não conseguiu, assim, honrar com o aluguel mais uma vez, entrou o quarto mês, e no mês seguinte a coisa deu certo, né? Do mês pro outro, as coisas aconteceram, assim, muito por Deus, né? Que Deus abençoou, né? Eu sou muito religioso, mas o mérito também da persistência, né? Então a gente foi persistindo. Muitas vezes eu tentei desistir do escritório, pensei em desistir, eu era funcionário público e todo dinheiro que eu pegava eu tinha que investir no escritório, eu casado, minha esposa já puta de raiva comigo, né? Porque não sobrava dinheiro pra nada, não viajava, fazia nada, né? Assim, o dinheiro era todo pro escritório. E de repente, no mês seguinte, a gente conseguiu acertar os 4 meses atrasados de aluguel de uma vez, foi uma realização muito grande, né? A gente teve que parar de entrar escondido com sacola para dentro da galeria, né? Porque, por exemplo, o assessor de investimento tem que andar alinhado, né? Ou seja, eu comprava uma camisa, se eu fosse passar com a sacola, tinha que esconder, porque como é que comprava alguma coisa e não pagava aluguel? Mas assim, todo empreendedor tem histórias tristes para contar, né? Essa é só uma delas, né? Que hoje a gente ri disso aí, mas na época era muito complicado. Eu queria já puxar um gancho aí de quando vocês mudaram, né, para a sede própria de vocês, que vocês foram para o escritório maior, porque a equipe cresceu e vocês precisavam de um espaço maior. Então, quero saber de vocês como é que foi isso aí, como é que vocês decidiram fazer isso, se deu aquele friozinho na barriga de ir para um aluguel mais caro, né, porque é um salto grande nisso aí depois, né, e nisso aí vocês já estavam mais consolidados. Como é que foi isso aí, André? Bom, para começar a empreender, tudo na vida existe um risco, né? A questão é que as pessoas não estão dispostas a tomar risco de forma nenhuma, né? Então, aí, quando você não tem predisposição a risco, você também não cresce. Então, você fica travado. Então, o risco tomado de forma inteligente, eficiente e eficaz. Acontece a dimensão do risco, né? Você precisa dimensionar ele. Nessa época, a gente tinha, acho que era 30 mil de faturamento, 28 mil, alguma coisa assim, não me recordo. Então, a gente ajudava... Nessa época, a gente já conseguia ajudar o pessoal lá da Expo Investimentos. A gente ajudava umas R$1.500, R$2.000 por mês de despesa. Só que a gente foi para um lugar que o aluguel era R$2.500, dava R$2.700. O aluguel. Então, ainda tinha água, luz, etc. A gente já tinha, acho que, 4 ou 5 funcionários. Enfim, a gente mudou a estrutura, né? E mudou também a estrutura de gastos. Claro que a gente pensa, e se não der certo? E se acontecer tal coisa? Mas contra o si ou contra o negativismo, você tem que agir e trabalhar, né? Não há o que fazer. Então, diante de circunstâncias, digamos, um pouco quanto desafiadoras, você tem que mostrar trabalho, e não só trabalho, como resultado. Então, a gente teve alguns bons resultados para diversos clientes, e isso favoreceu indicações, isso foi trazendo indicações para nós, e nós fomos crescendo. E quando pensa que não, a gente está aí desse patamar, hoje a gente está com uma equipe bem estruturada, hoje a gente está em outro nível. Não é o nível que a gente quer chegar ainda, mas se comparado ao que nós tínhamos, nós já estamos bem melhor do que quando começamos. E a gente pretende avançar muito mais ainda. E eu acho que isso é a qualidade essencial para o empreendedor. Nunca estar satisfeito. Então, assim, hoje a gente está, graças a Deus, a gente está bem. A gente está bem estruturado, com a base de clientes consolidada, a gente tem um faturamento bacana. Só que a gente não quer isso. A gente quer muito mais. E isso faz a gente parar. Porque o empreendedor satisfeito, ele acomoda. E o comodismo faz as pessoas irem para trás. Então, isso é importantíssimo na parte do empreendedorismo. Algumas coisas faz a gente tomar atitudes, né? Eu sempre brinco aqui com o pessoal que se você quiser crescer, você tem que estar sempre com maçarico no bumbum, né? Porque é o seguinte, o que é que me fez virar a chave? O que me fez virar a chave foi 500 pau de dívida, né? Eu cheguei a estar devendo 500 mil reais, que o negócio não engrenava. O dinheiro que eu recebia como funcionário público não estava dando para mim manter minha família e minha empresa. E eu só fui me endividando. Aí um belo dia eu falei assim, cara, se eu for ser só servidor público, eu nunca vou pagar essa dívida. E minha família nunca vai ter uma vida digna. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa empresa dar certo. Então um belo dia, foi uma situação até meio triste, porque eu fui comprar leite para minha filha, cheguei no mercado, meus cartões nenhum passavam, não tinha dinheiro na carteira. Ainda bem que a gente tem família, né? Liguei para minha mãe e falei, mãe, me socorre aí até a virada do mês, que hoje tá complicado. Nesse dia eu cheguei em casa, olhei no espelho, dei um tapa na minha cara, falei assim, cara, você vai tomar uma atitude ou não? Então nisso aí a minha chave virou. Porque não adianta, o cliente não vem bater na sua porta. Se você não for bater na porta do cliente, você não vai crescer nunca. Então o empreendedor, o primeiro segredo que eu vejo para ele dar certo, né, além de outras coisas, mas o primeiro grande segredo é que o cara tem que ser um bom vendedor. Se você não é um bom vendedor,
você não vai fazer a sua empresa andar. Por quê? Tudo começa na venda. Você tem que vender, né? Quando você vai visitar o cliente, se você é aquela pessoa passiva que não visita cliente, que não conversa com o cliente, que não faz ligação, que não gera lead, sua empresa não vai crescer, né? Então, principalmente esse mercado que a gente está com um mercado de serviços, ninguém vai ver vitrine da nossa empresa e vai vir aqui comprar da gente. E a venda, ela é a alma do negócio, né? Eu lembro que no nosso começo, o nosso defeito era: eu sou bom, eu sei fazer investimento, eu sei aplicar dinheiro, eu sei ganhar dinheiro com bolsa, e achava que isso era o suficiente. Mas você ser um bom profissional não é o suficiente, você tem que mostrar que é bom, não basta ser bom. Se o cliente bater na porta aqui, eu faço ele ganhar dinheiro. Faço. Mas não tinha a predisposição de sair na rua, correr atrás de cliente, não preocupava muito com o comercial. E se tratando de empreendedorismo, eu falo que o comercial é 70%, talvez até um pouco mais. Você tem que ter uma equipe boa. O empreendedor, ele não tem que ser um excelente contador, ele tem que ser bom. Excelente tem que ser a equipe do contador. O empreendedor, ele tem que ser comercial, tem que conversar com o cliente, ele tem que contornar a objeção. Então, acho que a gente no começo pecou muito nisso, né? Não, vamos olhar gráfico aqui, vamos fazer day trade, vamos ganhar dinheiro com bolsa. Ganhava, mas não traz cliente. Aí vivia de altos e baixos. É isso que ia fazer a gente mudar de vida, né, Matheus? Não, eu lembro que a gente tinha cliente, eu lembro que logo no começo, os 2, 3 primeiros meses, chegou no primeiro mês, só um cliente já dava R$3.000 por mês de corretagem. Aí você fala: ei, Matheus, isso aqui é uma máquina de ganhar dinheiro. 2 meses depois o cliente quebrou. Aí a gente perdeu os R$2.000, R$3.000 de corretagem, mas não tinha um comercial. Vamos falar o que leva clientes quebrarem, né? A um manejo de risco errado, né, Matheus? Gestão de risco. O cliente que investe em renda fixa, um cliente que é mais conservador não tem um perigo de quebrar. O cliente que vai quebrar é o cliente que trabalha alavancado com bolsa e esses produtos. Detalhe que, assim, o assessor de investimento, a nossa profissão é ensinar o cliente até a gestão de risco, né? É ensinar o cliente a fazer a diversificação de carteira. O cliente, ele pode arriscar muito, mas se der errado, o dano na carteira tem que ser pequeno. Não importa o tamanho do risco, o que importa é o dano que aquele risco pode causar na carteira. Então, os clientes, no começo, a gente deixava o cliente muito solto, deixava o cliente fazer as operações sozinhas e a gente não preocupava muito com o comercial, correr atrás de cliente. Então, a gente, como empreendedor, tinha muito esse problema de esperar o cliente bater na porta, torcer para ser um cliente bom e não ficar correndo atrás do cliente bom. Na verdade, também, eu acho que no começo falta muito treinamento para a gente, né? A gente quer empreender, quer fazer as coisas, mas às vezes a gente não está preparado para ser esse empreendedor. Eu comecei com 22 anos, eu era estagiário. Aí com 22 anos, agora eu sou dono do negócio. Quem é que vai me ensinar? Tava nós dois lá, bonitão. Nós não tivemos professores, né, de empreendedorismo. Acho que empreendedorismo, gestão financeira, são matrizes que a gente deveria ter nas nossas escolas, né? Infelizmente a gente não tem isso. A gente aprende perdendo dinheiro, perdendo tempo, arriscando, porque é difícil a gente aprender isso aí, até mesmo na faculdade, de curso, né? Por exemplo, vocês formaram em ciências contábeis, vocês aprenderam a fazer tudo na parte de contabilidade, mas quem ensinou vocês a administrar a própria empresa? Na verdade, nem fazer tudo na parte contábil, né? A gente tem um diploma, a gente sai da faculdade com um diploma, mas tem muita coisa que você aprende com a vida, né? Com a vida profissional, com as experiências, e isso não é um diploma que te dá. Então, assim, o que o Matheus coloca na parte de investimento, 90% então seria o manejo de risco, né? Seria o controle do risco. 90% é manejo de risco. risco. E 70% para o empreendedorismo seria as vendas. Faz sentido, né? Então, pessoal, agora eu quero trazer para o momento que foi uma virada de chave na minha empresa, na minha primeira empresa, que quando ela começou a gerar lucros, e eu acho que foi a primeira experiência do André na função de controller, né? Acho que foi a primeira experiência que a Expo Contabilidade, primeira empresa que eles fizeram a dar certo. Eu era muito desorganizado, ainda não sou o pai da organização, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me auxilia muito bem, né? Até mandar um abraço para minha esposa, que é quem começa cuidando ali da minha agenda, cuidando de tudo, que é super preocupada. Hoje ela cuida do marketing aqui da nossa empresa. O André, ele viu o que estava errado, por que a minha empresa não dava dinheiro. Então aconteceu um negócio muito triste, que foi o Matheus, agora ele vai falar da trajetória dele depois que ele saiu e voltou, mas o Matheus saiu para ir trabalhar num grande banco aqui no Brasil e eu fiquei só ali no escritório. E o André, pelo fato de estar lá dentro, a gente dividindo o aluguel, ele viu o que estava desorganizado na minha empresa e ele foi fundamental na minha virada de chave. André, então fala como é que foi essa organização dos processos,
que eu acho que isso aí vai ser de valia para alguém que está escutando agora a gente nesse momento. Na verdade, a gente não dividia aluguel ainda, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Então, eu tinha a opção seguinte, eu precisava ajudar o Wellington, de certa forma, porque já era um amigo que eu tinha, né? Na verdade, que eu tenho. Mas se ele quebrasse, nós quebrava. Se ele quebrasse, eu não tinha onde ficar. Então, era, vamos dizer assim, uma missão dose dupla, né? Enfim, e eu também era cliente do Wellington. Então, eu sabia os defeitos, né? O porquê que, às vezes, não dava tanta, vamos dizer assim, atraía tanta atenção dos próprios clientes, né? Existiam, na época, grandes clientes com potenciais de trazer mais dinheiro, exato, e simplesmente o cara tinha 5 mil na conta. E o cara era milionário. E eu não entendia o porquê. Na verdade, eu sabia o porquê. E aí, o que acontece? Nós começamos a estruturar, isso foi o primeiro, vamos dizer assim, o processo que a gente fez de controladoria. Hoje a gente faz para diversas empresas grandes, né? Faturamento expressivo. Mas foi o primeiro, de certa forma, sem querer, né? O primeiro laboratório nosso. Então, a gente começou a ter uma proximidade maior com o cliente, principalmente com aqueles clientes que tinham potencial. Potencial de quê? O que é receita para a Expo Investimentos na época? É o cara investir lá, eu aplicar o dinheiro dele num fundo de investimentos, aplicar num CDB, ou tomar risco em ações, enfim. Mas trazer esse dinheiro para a minha base de clientes. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso tratar o relacionamento. Eu lembro que na época existiam alguns clientes com potencial que a gente não tinha tanto relacionamento assim. Então a gente passou a mostrar resultados para esses clientes, né? Mostrar o quanto ele está ganhando em relação aos bancos tradicionais na época, o quanto ele poderia ganhar e etc. E ele começou a perceber que ele poderia confiar mais no assessor de investimento, que era o Wellington, né? E aí, com esse, vamos dizer assim, com esse retorno do cliente, a gente começou a crescer. Eu lembro que, na época, a gente precisava, para pagar as contas, de 7 milhões de reais investido, porque a gente tinha um ROI de 0,7. Aí dava mais ou menos a conta. E aí, o meu acordo com o Wellington foi: eu te ajudo até 7 milhões. Depois de 7 milhões, eu não te ajudo mais, porque eu preciso focar na minha empresa. E aí foi muito rápido isso. A gente conseguiu isso, eu acho que em 6 meses. Foi muito rápido, porque, na verdade, a gente já tinha uma certa base e faltava só uma organização operacional, né? O Wellington sempre foi bom vendedor, mas faltava essa organização operacional. A hora que organizou o operacional com a venda que ele sabe fazer, as coisas, vamos assim, deslanchou, né? E o interessante é que quando a gente vê uma coisa dando certo, a gente tem que fazer outras vezes, né? Essa parte que o André fez com a gente lá atrás foi muito útil no período da pandemia, que foi quando nosso escritório deu um salto de 70 milhões de net, né, de dinheiro captado que a gente tinha na nossa carteira, para 800 milhões de reais. Isso durante a pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo ficou longe dos clientes, porque quem tinha dinheiro em bolsa, a bolsa desabou, né? Os produtos estavam ruins. Mas só que estava ruim para todo mundo. O cara que tinha dinheiro em banco, que estava em renda variável, estava ruim. O cara que tinha dinheiro na corretora X estava ruim. Na corretora Y estava ruim. E o que a gente fez aqui no escritório? Né? A gente já estava com uma equipe grande. Eu já estava, né, com uns 20 assessores, mais ou menos. Hoje somos 67. O que a gente fez? Estruturou para todos os assessores começar a ligar para os clientes e oferecer soluções. De entender qual era o momento que o cliente estava vivendo, para tentar passar aquele período de pandemia. Ou seja, a gente voltou no processo lá de 2016, quando o André desenhou para a gente, e nisso aí a carteira deu esse salto maravilhoso. Ou seja, então a grande lição que todo empreendedor ou aspirante empreendedor tem que ter é aprender com os erros e aprender com o que deu certo, né? O que deu certo, continue repetindo. O que deu errado, vamos tentar mudar, porque a gente vai errar no decorrer, né? André, aproveitando que você está com a palavra, continua falando para a gente trazer um gancho aqui, para puxar um saco um pouco da nossa área que é investimentos, né? Então, fala para a gente quando que você viu que você precisava investir, que você aprendeu isso aí. Eu sei da história, eu acho que é uma história interessante, né? E fala um pouco para a gente aí. Tá bom. Vamos só fazer mais um parênteses aqui, o que o Wellington coloca, que aprender com os erros. Isso. As pessoas têm uma grande dificuldade na verdade, uma boa parte de aprender em si, né? Outras têm dificuldade de aprender com os erros e outras até com os acertos. Eu acho que talvez a forma mais difícil de se aprender, porém a mais eficaz, é com os erros, né? Isso é muito importante. Diria para todas as pessoas, para o empreendedor em si nem se fala. E eu acho que pontuando aí o que o Wellington falou, ele já tinha falado lá atrás e você percebe agora nisso. O maior erro erro não, né? Mas você vai aprendendo, você tem que aprender bem. Mas os empreendedores, normalmente, eles apanham muito no começo porque eles não são empresários. O Wellington, ele era assessor de investimentos, ele foi para o mundo empresarial e ele não sabia ser empresário. Na verdade, eu era bombeiro, né? Assessor de investimento, eu virei assessor de investimentos
Mas minha formação é bombeiro. Ué, você formou em quê? Eu sou bombeiro militar. Você era bombeiro e fazia power breakout nos 15 minutos, Com né? muito orgulho. Grande abraço à gloriosa Corporação dos Bombeiros de Goiás. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde investir, o que era melhor para o cliente. Só que ele não sabia fazer essa gerência. Então ele tinha, o André ajudou ele nisso porque o André sempre trabalhou em empresas grandes. Então o André tinha essa vivência. Então e o principal, ele escutou. Porque o erro de muitas pessoas também é não escutar. Eu sei de tudo, não me interessa a sua opinião, eu sei o que eu estou fazendo, a arrogância. Então ele sabia desse problema e ele escutou. Eu tenho um ditado interessante, a arrogância precede a queda. Então, quanto mais humilde você puder ser, mais puder escutar as pessoas, melhor para você. E a história lá, inclusive, que o Elton citou, é que nessa grande empresa eu tinha na verdade foi um melhor gerente que eu já tive na vida, em vários aspectos, né? Ele era um descendente japonês, chegou a ser contador da Panasonic na América Latina, então ele era o tipo de gente que se ele falar determinado assunto com você, por mais que não seja da área dele, ele está certo. E se ele ficar calado, é porque ele não sabe. Ele não vai dar opinião naquilo que ele não sabe. E aí, começando a conversar e etc e tal, ele ganhava bem na época, né? Na época, acho que eram uns 15 mil lá na Hyundai, isso era muito dinheiro na época. E esse senhor era milionário. Só que ele não era milionário sendo contador. Como que ele ficou milionário? Com ações da Vale no boom que teve das commodities. Basicamente, Vale e Gerdau. Então, isso começou vamos dizer assim, a me despertar um sentimento de, cara, beleza, o trabalho, ele te dá capital, ele te dá uma vida, etc e tal, mas para você ir além um pouco, só o trabalho é muito difícil. Não são todos, assim, não é que tem pessoas que vão conseguir, etc e tal, mas talvez exista um caminho um pouco mais fácil, né? E aí eu comecei a ver a questão dos investimentos. Foi em 2012, 2011 que eu comecei. Na época, comecei com 20 mil na época, depois eu pedi para sair da Caoa e consegui levantar um fundo maior. E de lá para cá, depois abri escritório. Então, hoje também eu faço os investimentos, né? Faço algumas aplicações e não discordo de tudo que eu pensei lá atrás. Acho que você tem que ter caixas, né? Vamos dizer assim, por segurança estratégica também. Então, você tem que ter caixas igual tem uma empresa de contabilidade e tem que ter um outro tipo de fonte de renda, né? Então, hoje, basicamente, é isso. Eu acho que o grande erro é a pessoa achar que ela vai ficar rica com investimentos, né? Na verdade, ela vai ficar rica com o trabalho dela e ela vai acelerar com os investimentos. Investimento é uma forma de você multiplicar seu capital. Né? Até porque o mundo de commodities não tem todo dia, né? Não, mas assim, hoje a gente está com Selic a 3,25 ao ano. Se você deixar seu dinheiro ali parado na renda fixa de diária, vai te dar 13,25 ao ano, vai te dar mais de 1% ao mês. Que é um baita do rendimento, né? Para você deixar seu dinheiro lá parado, né? E você ganhar isso aí. Mas muita gente acha que vai colocar ali 10 mil reais numa aplicação e girando isso aí no mercado vai virar 1 milhão. Não vai. Vai virar se você fizer aportes todos os meses, fazer boas aplicações. Tem gente que acha que esses 13% é pouco, né? Quer ganhar 10 no mês. Aí é onde cai nas pirâmides financeiras, né? É o que eu falo para os meus clientes, né? Inclusive eu vi foi do Elton. Onde o dinheiro vai render mais é sempre no negócio da pessoa. Se o cara ele tem uma empresa de contabilidade, se o cara tem uma clínica odontológica, investindo nessa clínica, o dinheiro sempre vai render lá. Lá o dinheiro sempre vai estar rendendo mais. E quando entra o investimento, é para fazer o colchão financeiro, é para usar aquele dinheiro que não tem destino no curto prazo, expandir, é para fazer uma aposentadoria. Em 20, 30 anos, qualquer R$500 por mês, qualquer R$1.000 por mês, R$2.000 por mês que você guarda vai valer muito. E ninguém merece viver de aposentadoria do governo. Não, pelo amor de Deus. Esse aí é o grande problema que a gente tem que falar sobre isso. E o investimento ele tem a hora certa também. Às vezes algumas pessoas me procuram e falam, Matheus, eu estou com R$200 para investir, o que eu faço? É R$200 por mês? Não, é só os 200. Compra um curso. Porque assim, o dinheiro não vai multiplicar os R$200, não vai virar 5 mil, não vai virar 10 mil. Os R$200, se virar muito, vai virar 250. Agora, se você ganha R$1.500 por mês e consegue juntar R$100 desses R$1.500 por mês, em 10, 15, 20 anos vai fazer diferença para você. Com certeza. Aí é outra coisa, né, Matheus? Então, o que a gente tem que aprender é ter educação financeira. Por exemplo, tem cara que ganha R$3.000, fala assim, se eu ganhasse 5, eu ia juntar dinheiro. Aí o cara começa a ganhar 5. Nossa, mas não, eu comprei um negócio diferente aqui agora, mudei a marca das roupas que eu uso. Se eu ganhasse 10, e nisso o cara pode ganhar 100 que não vai conseguir juntar dinheiro. Não, nunca muda. Porque o cara não tem educação financeira.
Né? Exatamente. E assim, não é fácil, tá, pessoal? Igual eu trabalho no mercado financeiro, eu sou um educador financeiro e eu tenho dificuldade de segurar o meu dinheiro. Eu adoro gastar dinheiro à toa. Eu gosto, só que eu me policio para poder segurar. Então, o que é o meu segredo? Dinheiro cai na conta, aquela porcentagem destinada para investimento vai para lá, sem choro nem vela. Eu quero comprar tal coisa. Beleza, vou lá e parcelo no cartão em 3 vezes sem juros. Né? Tem que saber usar o cartão, pessoal. Não vamos. Cartão é dinheiro emprestado, viu? Vamos tomar cuidado. Matheus, fala um pouco pra gente, aproveitar que você estava com a palavra, de quando você saiu, foi para aquele banco e depois voltou para empreender novamente. O que te abriu os olhos ou o que te fez mudar o pensamento? Eu sei que quando você foi trabalhar nesse banco, não foi porque você não queria empreender, porque a gente estava passando um momento bem difícil, mas fala um pouco aí pra galera. Então vamos lá, pessoal. Eu comecei no mercado financeiro em 2013. Né? Então, de 2013 até 2016, que foi o ano que eu saí, se eu tirei R$1.000, para mim foi muito. Em todos esses 4 anos. Né? E não foi de lucro não, viu, pessoal? Porque de vez em quando a gente fazia um pagamento pro Matheus, que ele começou a namorar e tal. Exatamente. Tinha que comprar um presentinho no Dia dos Namorados. Exatamente. A empresa entende também isso aí. E teve um dia que eu tava indo pro Outback, Wellington, eu vou pro Outback, é a primeira vez que minha namorada, cara, eu nunca fui lá. Ele, você tem dinheiro? Eu, não tem não, então toma R$100 aqui e gasta lá. Obrigado, cara, me ajudou pra caramba. Deu certo, estão casados até hoje? Estão casados até hoje. Então, assim, a gente tava vivendo um momento muito difícil, onde ali naquele momento não tinha perspectiva, né? E às vezes o empreendedorismo, infelizmente, ele tem um limite de tempo, né? Eu vou tentar o resto da vida até dar certo. Não é assim. Na minha situação, eu estava precisando casar, né? Minha esposa ela estava formando, ela estava querendo casar, mudar de vida, então eu não tinha tempo, né? O empreendedorismo a gente tem que dar um tempo. Eu tenho 3 anos para ser empreendedor. Eu tenho 5 anos para dar certo. Se não der certo em 5 anos, eu procuro outra coisa. E aí chegou o momento que para mim não dava mais. Wellington, eu fui chamado para um banco, né, e eu vou ter que sair, porque nesse banco ele vai conseguir me dar a situação financeira que eu preciso nesse momento. Né, Wellington, beleza, qualquer coisa, se precisar depois, né, as portas estão abertas. E aí no banco eu aprendi que ele não tem retrovisor. Né? No banco você nunca vai olhar o seu trabalho passado e vai colher frutos dele. Né? No banco a gente nunca colhe frutos. E o banco ele não tem retrovisor. Às vezes é o banco, às vezes é uma loja, onde todo mês ali você tem que começar do zero. Isso cansa, isso esgota. Né? Aí chegou um momento que eu estava querendo sair do banco, o Wellington fez alguns convites para mim. Aí eu decidi aceitar a proposta para voltar a ser assessor e voltar a ser empreendedor. Né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Saí, tirei todo aquele peso de todo mês bater meta e nunca colhi os frutos do mês anterior, entendeu? Todo mês eu começava do zero. Então o empreendedorismo ele dá essa chance para a pessoa colher o fruto. O cliente que ele conseguiu ano passado ainda está dando dinheiro para ele hoje. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o que eu acho que mais atrapalha as pessoas de empreender e de investir. Eu acho que é o tema que a gente tem que focar nisso aqui agora, até para a gente trazer, para a gente encerrar falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre os medos, nossos medos, né? As pessoas, elas não se progridem na vida devido a medo. Então, já que a gente está falando de 2 coisas que dão muito medo nas pessoas, que é empreender e investir, vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco com o Guilherme e com o André, porque eu sei que o André é mais medroso, ele é mais pé no chão. O Guilherme já é mais sonhador, igual eu, né? Mesmo sangue. Então, eu quero ouvir de vocês um pouco sobre medos no empreendedorismo e como vencer esses medos, né? Porque com medo a gente não vai a lugar nenhum. O negócio é assim, vou contar uma história. O que acontece? Gosto de histórias. Nós tínhamos um cliente que nós faturávamos com ele R$5.000 na época. Um contrato lá de consultoria. E aí surgiu a oportunidade da gente ser contador dele, né? Só que eu falei para o Guilherme, não vamos assumir esse contrato, não. O cara queria pagar 12 mil, então seria 5 mais 12. Não vamos assumir não, Guilherme, porque acho que nós vamos assumir lá a contabilidade, uma empresa grande, fatura 67 milhões por ano, 70 milhões, e nós vamos fazer cagada lá, vai dar merda, e nós vamos perder o contrato de 12 e o de 5 que a gente já tem. Aí o Guilherme virou para mim e falou assim, se nós não assumirmos esse contrato de 12, alguém vai assumir. E se alguém assumir, é capaz também que a gente perca a controladoria. Eu falei, é verdade. E o cara queria fechar, tanto é que nem pensou 2 vezes quando a gente chegou com a proposta. Então, esse medo de perder que eu tenho,
me atrapalha em diversos aspectos, até mesmo hoje, no mundo de investimentos, quando eu preciso tomar um risco, você vai lá o sinal mais claro do mundo. Cara, eu tomo meu risco ali cagando nas calças, né? Então eu vou lá, coloco o meu risco lá e vamos ver o que dá. Mas para mim é muito difícil. E muitas das vezes, por mais que você confie que vai dar certo, etc. e tal, é um limite meu. Então a melhor coisa no seu limite, meu amigo, e que você tenha convicção, apesar de saber que pode não dar certo, etc. e tal, mas que a possibilidade de dar certo é maior que dar errado, fecha o olho e vai. Entendeu? Porque senão você vai ficar travado. E o medo, quando ele te trava, eu diria que é o pior dos sentimentos. Porque ali na frente você vai pensar, por que eu não fiz tal coisa? E eu acho, sabe por que as pessoas têm tanto medo das coisas? É justamente porque elas não vão atrás de conhecimento, né? A gente tem muito medo do desconhecido. Igual, às vezes, eu tô com... Eu vou falar eu, mas não é eu, né? Às vezes eu tô com dinheiro ali na poupança, porque a poupança é segura, sendo que um CDB me rende mais do que a poupança e tem a mesma segurança. A proteção do FGC para os dois é até R$250 mil. Mas, às vezes, eu nem sei o que é FGC, né? Às vezes, eu deixo o meu dinheiro debaixo do colchão porque o Collor congelou a poupança lá em 1990 e alguma coisa. Acho que foi 92. Foi 92, André? Você que é bom de história aí. Acho que é 92. Foi 92, Matheus? Então, assim, chutei e acertei. Então, assim, muitas vezes... Então, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente não corre atrás de conhecimento, né? Então, o Brasil, a gente é um país que não é acostumado, né? Nós somos um país que não é acostumado à leitura, né? Então, existem ótimos livros que a gente pode ler para empreendedorismo. Existem ótimos livros de vendas, né? Existem algumas pessoas aí que são ícones na parte de venda. Então, vou falar aqui da pessoa que eu sou mais fã, tanto de empreendedorismo quanto de vendedor, que é o Flávio Augusto. Sou fã demais do Flávio Augusto, já tive a oportunidade de ver a palestra dele presencialmente, né? Então, é um cara assim que quando ele está falando eu paro para escutar. Então, a gente tem que ter pessoas assim para a gente se espelhar e ir atrás. Então, eu quero encerrar o podcast aqui falando para você que está nos assistindo que esse podcast foi para te mostrar que você vai ter dificuldades na vida. Se você quiser empreender, investir e fazer várias coisas, você vai ter dificuldades no começo, você vai ter medos. Mas se você correr atrás, se qualificar, estar cercado de pessoas certas, né? Pessoas que te levam para cima. E eu acho que, incluindo nisso aí, eu acho que até o próprio casamento, né? Aqui nós somos 4 pessoas que estão casados. 4 casados. E assim, eu já vou com 18 anos com a minha esposa. E eu acho que eu fiz a escolha certa e eu escolhi uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Ela tem todas as qualidades que eu não tenho. Ela é organizada, né? Ela é centrada nas coisas, ela é estudiosa. Então, assim, ela me fez crescer muito. E também meus sócios hoje na Casa Capital, cada um é de um jeito, o Diego é de um jeito, o Pedro é de um jeito, o Clóvis é de outro jeito, né? O Betinho é de outro jeito. E então até mandar um abraço para eles aqui também. Então, o que acontece? Se as pessoas iguais se juntarem, elas vão ter as mesmas dificuldades. Quando pessoas diferentes se juntam, elas conseguem agregar muito um para o outro, né? O Guilherme é totalmente diferente do André. E a empresa dele deu certo. Acho que é por isso que deu certo, né, Guilherme? Porque assim, a gente sabe assumir o que a gente não é bom. O André, por exemplo, ele tem medo. Ele não vai deixar de ter medo. Só que ele aprendeu que ele não palpita quando ele tem medo. Porque ele perde a razão. Já eu, quando eu sou muito, gosto de arriscar muito, o André me freia muito. Então, assim, a gente precisa desse totalmente um oposto do outro, mas dá certo por conta disso. E porque cada um sabe das suas limitações e da sua personalidade, né? Então, assim, eu acho que o maior medo das pessoas é de fracassar. E eu acho que não tem que ser esse o maior medo. O maior medo tem que ser de não tentar. Acho que então fica esse pensamento aqui. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Né? Quem tenta, consegue. Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui no primeiro CasaCast. Muito bom. Uma salva de palmas. Um dia eu vou fazer isso aqui com um público ao fundo para fazer o ano programa do Jô, né? Estamos acabando. Não é só pôr na edição. Então, pessoal, esse foi o primeiro CasaCast. Espero que o primeiro de muitos. Eu vou ficar muito feliz de você estar nos assistindo. E um grande abraço. E vamos nos seguir nas redes sociais, Expo Contabilidade, Casa Capital. Lá vai ter também os nossos Instagrams, nosso WhatsApp. E um grande abraço a todos. Tchau, queridos!